Fala aí galera, eu sou o Tei, se prepare porque amanhã tem banlist. Sim meus amigos, não sei se você sabia, mas amanhã tem banlist, parem as máquinas. Mas calma que não é banlist do TCG, é banlist do OCG, porque lá tem um mínimo de organização sobre as banlists, como eu comentei nesse vídeo aqui em cima, tem um mínimo de organização, então já se sabe a data em que a banlist vai sair, que vai ser amanhã. Bom, tem um tempo que eu não comento com vocês, na verdade tem um tempo que eu não comento sobre nada, mas tem um tempo que eu não comento também sobre o formato do OCG. E como certamente amanhã eu vou fazer um vídeo comentando sobre o que rolou na banlist, eu gostaria de antes recapitular um pouco como está o formato do OCG, porque afinal de contas tá bem interessante o formato do jeito que tá rolando por lá, mas não só isso, isso é parte do nosso futuro, porque em breve as coisas que estão causando impacto por lá vão causar o impacto aqui em duas frentes diferentes. Primeiro, provavelmente você deve se lembrar, mas foi lançada uma leva de cartas novas, né, para o OCG em uma side collection, o Justice Hunters, que trouxe para o jogo 3 decks diferentes com muito impacto no jogo. Um deles é o Dragon Tail, que é esse deck que por um tempo foi o deck mais dominante do OCG junto com o Yuumi, que também veio nessa coleção especial de Justice Hunters. E aí teve um patinho feio, uma engine secundária, que eram o K9. E aí esses 3 decks foram a trinca de decks novos que vieram na Side Collection de Justice Hunters, que chega pra gente daqui a pouco. E é claro que o metagame foi moldado por esses decks, tendo o Dragon Tail dominando o formato por um tempo junto com o Yuumi e o K9 como sendo só uma engine secundária que você usava inclusive no Dragon Tail, ou no Crystron, ou em algum deck assim. Até que veio a nova Main Collection, né, a Duelist Advance, que chega pra gente já no começo, no meio de julho, né, então daqui a pouco chega a Duelist Advance, que traz, dentre outras coisas, o deck de Vanquish, e a partir daí o metagame mudou completamente. Então hoje eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre as questões do formato do metagame do OCG. Primeiro a gente vai passar por cima do formato por lá, para tentar entender mais ou menos o que é que tá rolando desde o começo do formato até agora, e depois disso eu vou tentar fazer um vídeo falando sobre a principal questão do formato, para aí sim, amanhã, a gente comentar um pouco sobre o que rolar na banlist, porque obviamente não sabemos o que vai rolar, certo? Dito isso, vamos acompanhar como tá o formato do OCG, e depois eu vou tentar me inteirar melhor sobre as novidades e voltar a comentar o formato do TCG. Não sei se você não tem esperança nisso, mas é o que eu posso te dizer no momento. O assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então aqui na tela a gente vai passar por algumas etapas, né? Eu separei aqui o breakdown da Road of the King, que é mais ou menos o lugar mais organizado, né? Em que a gente consegue ter os reportes do metagame do OCG, e a gente vai comentar um pouquinho sobre algumas questões, quase que fazendo uma retrospectiva sobre o que aconteceu por lá. Esse aqui é o Breakdown 3 do formato, tá? Eu vinha comentando o formato do OCG até esse reporte aqui, ó, que foi o Breakdown 2, como vocês podem me acompanhar. Até aqui, o impacto que se tinha para definir quais são os principais decks do formato era a coleção de Justice Hunters, que, como eu disse, trouxe o Yuumi, o Dragon Tail e também trouxe o K9. E aí, esse aqui foi o reporte seguinte ao último vídeo do OCG que eu fiz aqui, onde nós tínhamos o Yuumi e o Dragon Tail como sendo as principais opções. O Malice, a terceira força, ele sempre vinha por ali, mas era basicamente isso aqui. Não tínhamos nenhuma novidade em específico que pudesse movimentar o meta, a não ser as implicações dentro do próprio formato, o que os decks usavam para tentar counterar o que os decks vinham fazendo até então. E essa dinâmica, eu confesso, até aqui era muito interessante. O Dragon Tail é um deck que estava determinando ali algumas coisas sobre o formato, e esse deck é bem interessante, cara. Como eu já comentei diversas vezes com vocês, enquanto ele é o deck mais dominante, o Dragon Tail é um deck que tem uma dinâmica bem legal, não é nada explosivo que vai estourar a tua cara. Quem tem essas propriedades é o deck de Yuumi, que é um deck com um potencial muito mais idiota, né? Você pode ver pelo o que o deck consegue fazer com uma carta, e toda carta nesse deck é starter, porque todos os bichinhos em V1 viram full combo, todos eles são bichos, então dá pra usar o Obedience Schooled, e posteriormente você pode até misturar com algum outro deck que consiga colocar nível 1, Link 1 no campo, como por exemplo os Sky Strike, que era uma vertente deck no começo do formato. Então o deck do Yuumi é um deck que tem esse potencial de ser mais idiota, né? De ser um deck mais pau no cu, como a gente conhece. Faz jogada com uma carta,
toda carta é starter, extended, como você já conhece. O Dragotail não, ele é um deck muito mais de combinação de cartas, apesar de você ter sim o One Card Combo, mas é o One Card Combo tão merdinha, uma jogada tão pequenininha, mas aí as combinações de cartas fazem com que o deck seja bem mais interessante, é um deck consistente, que tem N vantagens, que tenta derrubar o jogo e levar pro grind, então tem algumas questões interessantes. Só que ele é um deck de fusão, e como tal, uma vez que ele tá muito visado, acaba tendo alguns aspectos negativos, como por exemplo o do Retaliate em si, e você vê uma questão de ação e reação, onde por exemplo, começaram-se a priorizar jogadas em que você não tomasse esse Retaliate em si, né, já que é um deck de fusão e que os monstros têm que ir pro cemitério para dar efeito de vantagem, pra fusão não ser um ponto negativo. E aí que eu acho bem interessante, porque o Mastos é uma vertente de deck que tentava fugir disso, porque você consegue construir uma play, e nessa play você consegue fazer interação sem dar a chance do oponente usar o Retaliate em si, né? Eu pensei em passar uma retrospectiva bem completa, mostrando jogadas, inclusive eu até tentei mostrar aqui mais ou menos do que se trata essa jogada de Retaliate em si, que eu só, jogando por dentro do Retaliate em si com Magistos, né? Mas eu só vou mostrar esse, eu não vou focar em fazer isso em todos os decks não, tá? Porque acaba que eu achei que não seria tão interessante. Mas com a jogada de Magistos, você pode dar o efeito da Spoon aqui, que vai poder pegar o Zoroa, Normal Summon, lembrando, isso aqui é um deck de Dracotail, tá? O Zoroa dá efeito Equipa Artemis, agora ele dá o segundo efeito Revive a Spoon do cemitério, e você vai juntar os dois para poder fazer um 5/8, que é o Savage, né? O Savage vai dar efeito, vai equipar Artemis do cemitério, então ele tem uma negação, e a partir daqui, se eu tenho cartas Dracotail na mão, eu não mais preciso me preocupar em tomar um Retaliate em si, porque agora o Savage já tá negando, por exemplo, né? E o Retaliate em si é uma carta de Blowout, né? Que faz você perder o jogo caso a fusão venha via Spell. Enfim, com isso, o Dragotail em si, ele já tem forma de tentar jogar em volta disso, né, com a Fimena na mão e o Mu, que é o dragãozinho no campo, mas ainda assim pode ser, dependendo de como você abre a tua mão, devastador tomar o Retaliate em si. Com isso, o Artemis dá efeito, pega esse Crowley aqui, né, que ele é um pop, né, então ele é feito na mão dele, se invoca, e é feito no campo, ele faz fusão. Mas nós não vamos fazer fusão agora. O Zoroa, a Spoon do cemitério dá efeito para equipar o Zoroa aqui atrás, ó, e os dois no campo viram o Snake Eye. E aí eu transformo esse mago em um Link de Blue Eyes, os dois no campo viram Seal, porque são dois dragões, e eu passo o turno. Com isso o cara não teve nenhuma chance de me dar qualquer interação de Retaliante em si, né? E não só isso, isso aqui por si só já é uma boa mesa, porque no turno do oponente o Seal dá efeito, tributa, volta uma carta do cara pra mão. Se eu não tive que usar o Savage, ele ainda é um Omni Negate, porque o Savage existe no OCG, no TCG ele não existe mais, e eu fiquei com esse Ash Blossom na mão só pra dar um exemplo, né? Porque esse Seal tributado, ele vai dar efeito pra invocar um dragão do deck. Aí a gente traz o Dracotail. Eu trago o Mu aqui, o Mu ele tem um efeito que ele pode fazer fusão durante a main phase, né? No campo ele faz fusão de um Dragotail apenas, e aí os Dragotail tem que ter material na mão, por isso que eu peguei essa Hand Trap. Com isso, você pode dar o efeito do Mu para fazer uma fusão, e aí você transforma no Altarion, né? Só que o Mu ele tem um efeito extra, que se ele é enviado para o cemitério como material, você seta uma Spell Trap Dracotail, que é o Follow, né? E aí pode negar o efeito de um Face Up monstro que o oponente controla. Com isso você nega, interage com o oponente, seta uma carta, e o Altarion pode pegar esse Ash Blossom do cemitério para mão. Mas não é isso que eu quero fazer, né? Eu quero dar o efeito do Altarion, setar o Rahu e negar o monstro do oponente, e o Altarion pega o Crowley de volta, porque o Crowley é trigger. Então ele se invoca, e agora ele pode fazer mais uma fusão usando o Altarion, né? E aí com isso eu tenho esse Zoroa, que é o Magistos, e o efeito dele é que quando o oponente ativa um efeito de monstro, você pode mandar um Face Up Magistos que você card, né, que você controla pro cemitério, nega o efeito e você pode destruir uma carta que o oponente controla. Então você nega um efeito de monstro e ainda mata uma carta. Pode ser a que você negou ou não, pode ser outra também. Então, são interações boas. E eu fiz isso com a jogada de Dracotail sem tomar a principal carta que todo mundo usa contra mim, que é o Retaliate em si. Então, essas são algumas das dinâmicas que foram rolando no formato, que particularmente eu acho bem interessante mesmo. E não só isso, né? Tem Dracotail que é muito versátil, que pode usar, por exemplo, você acaba podendo usar cartas como a Cartésia, monstros que fazem fusão ao invés de spell que fazem fusões, né? Pra poder jogar melhor em volta do Retaliate em si, ou usar o Canine, porque o Canine faz com que você tenha um deck que negue carta na mão do oponente, porque jogar de Canine primeiro, coloca a Aizuna no campo e a Aizuna nega cartas ativadas na mão, o que é bem interessante, né? O Yumi, basicamente, é um deck que aí você vai ter que se preocupar com board breakers, né? Por isso que alguns side decks os caras acabam usando os Point of their Red Lotus e também uma carta como o Anti-Spell, porque o Board Breaker é de fato a principal preocupação desse deck desgraçado. A gente avança mais um pouco e aqui nós temos já uma mudança de chave
gigante. E essa mudança de chave, ela passa por duas coisas que vem dentro do Duelist Advance, que é a nova Main Collection, que pra gente chega daqui a pouco. Porém, mesmo com a Duelist Advance, que é uma carta que trouxe o Vanquish, o breakdown do primeiro torneio com as cartas de Vanquish e Duelist Advance válidas no geral, foi esse resultado aqui. Nós tivemos o Dracotail ainda sendo a principal opção do formato, seguido do Yuumi, seguido pelo Malice. Ou seja, era como o formato já era, só que com a inclusão do Vanquish, com 12,6% de uso no breakdown geral. Então, como vocês podem ver, o impacto não foi lá tão imediato assim. Uma coisa que impactou e impacta legal dentro do formato como vocês podem ver, o Canine não é um deck, mas com o Vanquish ele passou a ser um deck realmente bem interessante. Mas o Dracotail aqui, se a gente for dar uma olhada, você pode ver que tem até uma outra variação de Dracotail, né? Que é um deck que tem N formas de se usar, inclusive, o que é bem interessante. Mas o Dracotail aqui tá com Canine, nesse caso. É um Dracotail Canine, e esse Dracotail Canine, ele joga em volta de tomar cartas da mão do oponente, como o próprio Retaliate em si, porque os Canines são isso, né? Cartas que tentam negar cartas na mão do oponente e que jogam quando você toma Hand Trap, o que é muito interessante, né? Mas não só isso. Uma coisa também que impactaria bastante o formato foi o lançamento, dentro da Duelist Advance, de 3 novas cartas. Porque, como vocês provavelmente devem saber, quando tem uma coleção especial, né, uma Side Collection, como eu chamo, a Konami tende a lançar suportes em 2 coleções para frente, né? Então sai a Side Collection. Na Main Collection seguinte não tem suporte que ajude esses decks da Side Collection, mas na coleção seguinte sai. Como aconteceu pra gente no TCG, como com os Ryzel e os Malice, né? Lembram que saiu no final do ano passado? Veio uma Main Collection seguinte, que é o que trouxe a primeira leva de Mitsurugi, e ali não tinha carta nova de Malice nem de Ryzel, mas na coleção seguinte veio. E aí trouxe suportes que eram cartas de fato, né, com o nome Malice e com o nome Ryzel, que é o Star Ryzel e a Malice in the Mirror, junto com o suporte Ignister também, né, e tal, mas enfim. Mas você tem essas, e a Rare, principalmente a Rare, né, então sempre vem suporte. Para essa leva de Justice Hunters, veio uma Main Collection seguinte, que não trouxe suportes que ajudaram ele, que é inclusive a que trouxe suporte para Malice, mas veio cartas novas que davam suporte para esse deck sem que tivesse o nome do arquétipo no nome da carta. E esse cara aqui, ó, o Secretarial, é uma carta que veio para tentar ser suporte para Dracotail, porque ele é feito com o dragão e o Spellcaster, igual os Dracotail. Só que aí ele tem um efeito muito doido, que enquanto você controla esse field invocado card, o oponente não pode ativar efeitos de Special invocado dragão e Spellcaster, que é tudo que o Dracotail tem. Então é uma carta que vem para você colocar no campo e atrapalhar um pouco a Mirror Match. Então você já tem essa dinâmica que poderia atrapalhar o formato em como ele já estava. Além disso, lançaram também um Synchro novo, que é para você poder usar dentro do deck de Yuumi, que é uma carta interessante que você descarta uma carta e faz soma de um monstro que foi usado como material para Synchro, e se fizer você trata ele como Tanner, o que é interessante para diversificar como que você usa o Tanner para não pesar só em cima do Link, porque o Reaper era uma carta que o Vagabundo usava também, então esse bicho te ajuda legal, porque os Yuumi não são Tanner, o Link 1 é que é Tanner, né? Enfim, e também veio um Exceed, já que você precisava dar suporte também para o Canine, que é uma carta bem interessante também, porque durante a main phase você taxa o material dela, escolhe um monstro de controle e muda para Face Down, e se ele é mandado para o cemitério, você escolhe um Face Down card no campo e destrói ele. Então esses são os suportes que vieram dentro da nova Main Collection, que davam suporte para o meta até aquele momento, que era o Dracotail, o Yuumi e o Canine um pouco por fora, tá? Então tem essa questão que poderia fazer o jogo dinamizar um pouquinho mais. E o resultado que teve foi esse breakdown aqui, onde a gente já tinha o começo do uso do Vanquish, mas ainda o Dracotail e Yuumi é quem dominava o jogo, basicamente com as mesmas características que eu comentei com vocês. Agora a gente tem um rompimento, porque o breakdown 5, que é o seguinte, aí a gente já começa a ver a adaptação do formato, entendendo que beleza, irmão, Dracotail e Yuumi não dá mais, o Vanquish é muito bom pra eu não poder usar eles, tá? Então, nesse outro torneio aqui, no Breakdown 5, na verdade, né, nós temos 307 performance ali em 61 torneios. Então, de tudo isso,
desses 307 decks analisados, ó, 68 deles são Vanquish, sendo 55 Canine Vanquish e 13 só Vanquish Soul puro. E o Vanquish Canine é o deck do meta do OCG. O Yuumi vem seguindo dele de 63 e o Dracoteu já caiu bastante. O Yuumi ainda se manteve aqui nos cascos, né, do Vanquish, mas o Dracoteu já deu uma caída muito braba. E a partir daí a gente tem o estabelecimento do novo formato. E é sobre o que a gente vai falar um pouco de agora pra frente, mas eu vou falar mais especificamente sobre o deck em si no próximo vídeo antes da banlist sair, tá? Que aí sim a gente vai comentar aspectos do que a banlist pode fazer. Mas entenda que até aqui o meta foi muito pautado no Dracoteu e no Yuumi, então é a primeira parte do metagame do OCG, e é claro que a banlist vai ter que olhar pra isso. O Malice é um deck que caiu muito, já que se o Malice era o principal alvo antes, no formato anterior, antes dessa nova dos Justice Hunters dropar e trazer o Dracoteu e o Yuumi pro jogo, o Ryzel e o Malice eram os principais decks, né? A gente teve aquele devaneio no começo com o Blue Eyes e o Orkush e o Gemini sendo meta, mas rapidamente aquilo caiu fora porque o Star Ryzel e a Malice Nemiho e a Malice Harry fizeram o Malice e o Ryzel serem o meta. Então a banlist anterior veio e matou o Ryzel, e o Malice foi só um pouquinho enfraquecido. Então, imaginava-se que o Malice poderia dominar o formato. Não aconteceu, porque o Dracoteu e o Yuumi foram mais usados do que o Malice. Porém, o Malice ainda é um deck que existe, e é um deck bem sólido e respeitável. Ele vai ser levado em consideração na banlist? Eu não sei, porque desde que o Vanquish chegou, o Malice caiu vertiginosamente. Mas o Yuumi e o Dracoteu eram sim decks muito bem utilizados no meta até ali. Demanda banlist nesses decks, a gente já vai chegar nesses assuntos um pouco mais na frente, tá? Se a gente desce pra dar uma olhada então no que rolou no Vanquish Soul, a gente vai entender que tem essa configuração aqui. E aí a gente começa a ver que o cartão de visita inicial do Vanquish e as decklists teoricamente standard eram essa cara aqui. Por que que o Vanquish tornou o deck que é? Bom, eu comentei com vocês há um tempinho atrás os novos suportes de Vanquish, que eu vou deixar linkado nesse vídeo aqui em cima. Eu comentei sobre as novas cartas de Vanquish, quais são as cartas? São a Vanquish Soul Holy Soul, o Exceed e também uma nova Field Spell. Em termos de proporção, o Exceed nem é usado. A Field Spell você usa uma, porque ela é buscável no deck pelo Jalong, pela Mad Love, caso você use, mas a principal questão é a Holy Soul, porque ela é vital no deck. Essa carta muda tudo por causa de algumas coincidências. O Vanquish é um deck que interage mostrando monstros na mão, e você tem que formar ali as cores que você quer mostrar, porque o Vanquish trabalha mostrando fogo, terra e trevas, né? Fogo, terra e trevas. E faltava um Earth bom, tanto que o Fenrir era a melhor carta do deck, porque o Fenrir era Earth, então ele era mostrável, ele era um Special Summon, que era interação, mas o Fenrir também dava efeito e pegava um fogo, que completava muito bem tudo que você precisava. Ninguém mais precisa usar o Fenrir, até porque o Fenrir tá banido no ACG, mas o Fenrir não é mais a melhor carta do deck de Vanquish, porque essa carta corrige um monte de coisa. Outra coisa que ela faz o efeito dela é que durante a main phase você revela um outro Vanquish da tua mão, faz summon dessa carta da tua mão. Então tem que ter outro Vanquish e a Holy Soul entra no campo. Basicamente isso. Ela é uma hand trap que entra dessa forma. Mas no campo ela tem outro efeito, que aí você pode ativar esse efeito por revelar monstro na mão com os atributos listados. Se for terra e trevas, você toma controle de um monstro que o oponente controla com o menor ataque. Então é uma interação, você toma o monstro do oponente. Mas se for fogo e trevas, você faz summon de um non-psyche, que é o caso da Holy Soul do deck. Faz summon de qualquer Vanquish do deck. Você pode trazer o Raizen vai dar efeito e vai pegar a cor que falta. Porque se você fez a Holy Soul mostrando fogo e trevas, já que se você trouxe alguém no deck, então tem fogo e trevas para ser mostrado, então quando você fizer... Então, caso você vá fazer o Raizen, você já está muito perto de matar a carta do oponente, porque o Raizen, ele precisa mostrar, ó, fogo e trevas também. Então, se você já fez o summon do Raizen, você já está habilitado. Traz o Raizen, que pega outro, e aí você dá o Raizen e estoura a carta na coluna. Então, já serve como interação. E isso é muito interessante, porque eu ainda não estou jogando, ainda é turno do oponente. Eu posso dar efeito da Holy Soul da minha mão, ela vai dar efeito e se invocar, e a partir daí eu tenho duas formas de interagir com o oponente. Uma delas é tomando o controle do monstro, depende das cores que eu tenho na minha mão. E a outra coisa que você pode fazer é trazer um Raizen do deck, que vai dar efeito, buscar uma carta
e estourar a carta do oponente. E se eu peguei o Jalong entra, e o Jalong mostra 2 fogo, e o Jalong pega a carta pra depois. E eu posso pegar o robô, que volta um bicho do campo pra mão e eu invoco o robô dá efeito, mostra uma cor, eu compro uma carta. Ou eu posso pegar o Kaiser se invoca, eu mostro 3 cores e eu mato uma carta do oponente. E isso ainda sendo o turno dele. Então isso coloca uma dinâmica muito doida dentro do deck de Vanquish, falando apenas de Vanquish, simplesmente pela existência da Holy Soul. Mas não só isso, porque outra grande questão, que não é coincidência, obviamente, a Konami fez de caso pensado, é que eles já tinham lançado um deck que interage jogando no turno do oponente, que tem uma dinâmica muito doida com relação a Hand Traps, que são os Canine. Eu fiz um vídeo focado especificamente nos Canine, nesse vídeo aqui em cima, comentando que eles são muito melhores do que aparentam. Quando eu fiz esse vídeo, se eu não me engano, ainda não tinha o Vanquish e o deck de Vanquish Canine ainda não era uma realidade. Eu falei do Canine única e exclusivamente como uma engine, porque o efeito deles, basicamente, são que eles deixam efeitos ligados quando o oponente dá Hand Trap. Por exemplo, a Izuna, que é a principal carta do deck. Ela diz que se o oponente tem 2 ou mais cartas na mão, você faz normal sem tributo e ela é nível 5 de terra, o que é muito importante porque é mostrável pelos Vanquish. Então, se tem só a Holy Soul de carta nova que é terra no Vanquish, precisa de mais, porque só ela de terra é pouco. Então, a Izuna é mais 3 cartas ótimas que você pode ter na mão para mostrar. Mas além disso, ela tem outro efeito, que durante a main phase, se o oponente ativou um efeito de monstro na mão ou no cemitério nesse turno, você pode Special Summon a Izuna da tua mão no turno do oponente, tá? No turno do oponente também. E aí ela entra por Special Summon. E aí, se ela é normal ou Special, você manda um Canine do deck ou cemitério pro deck. E aí você, enfim. Mas foi só pra mostrar um exemplo de que ela ganha o efeito caso o oponente ative efeito na mão ou no cemitério. Além disso, o outro monstro que você joga, que é eu chamo ele de Vampiro, né? O Vampiro aqui, se o oponente tiver um efeito de monstro na mão e ativar um efeito nesse turno, ele pode voltar do cemitério e fazer um Exceed no campo. E você pode fazer a Reaper. E a Reaper tem um efeito que, quando o oponente tiver uma carta ou efeito na mão ou cemitério, você pode ativar material e nega o efeito. Então, isso aqui é uma coisa, você pode fazer qualquer Exceed 5 no turno do oponente, tá? Com a combinação de Izuna, que entra, joga o Vampiro revive e faz um Exceed 5. Então você pode fazer qualquer Exceed 5. A Reaper é um exemplo que interage negando cartas na mão ou cemitério do oponente. E que, inclusive, era o motivo pelo qual o Dracotei usava os Canine, né? Os Canines eram usados para fazer isso no deck de Dracotei, para prevenir de tomar Retaliante Si, para prevenir de tomar qualquer coisa. E para ser novas Hand Traps bizarramente power creepadas, porque são Hand Traps que viram jogadas. E agora no Vanquish tem um monte de coisa interessante para você fazer. Porque, basicamente, você tem a interação dessas cartas entre si, porque além disso nós temos os outros Canine, né, que no caso aqui é o Aqua, que ele pode mostrar um outro nível 5 da mão para fazer summon de ambos, e tem o Lantern Bee aqui, né, que é o Pyro, que você pode invocar ele da mão junto com o nível 5 do cemitério. Os Canine interagem com o nível 5, é uma engine genérica para nível 5. Que deck tem bons monstros nível 5? Aí a gente volta para a decklist do breakdown aqui, né, do Vanquish Soul, porque coincidentemente a Holy Soul, que é terra, o que é muito bom pro deck, ela também é nível 5, assim como outra carta nova do Vanquish, né, que é a última lançada, se não estiver enganado, que é o Jalong, ele também é nível 5. Então você tem dois monstros absurdamente bons de nível 5 no deck de Vanquish, e colocando as cartas de Canine, você tem mais cartas boas para que as cartas de Canine interajam. Então o monstro Canine que invoca um nível 5 da mão, ele é absurdamente bom, porque você pode começar o turno dando efeito dele, baixando ele mesmo e um Vanquish. Pode ser o Jalong, que pode ser também a Holy Soul, depende. E quando ele entra no campo, ele busca uma carta, né? Ele busca uma Spell, e a Spell pega um terra, então você já tem mais food para Holy Soul e interage tudo lindamente. Além disso, como vocês podem ver, esse deck de Vanquish Soul Canine, ele acaba tendo pouco espaço para Tech Card. Nesse caso dessa decklist, começaram se usando um Shifter padrão, porque tá né? E aí tem o Ash Blossom, o Maxip que você tem que usar, e não tem tanto espaço para Tech Card. Porém, é parecido com o que o Tiara Laments fazia, porque o Tiara, ele não tinha um espaço absurdo de Tech Card, mas a gente contava Kelbeck, Tree Off de Kelbeck era Hand Trap, Tree Off de Halfenis e também era Hand Trap. Então tinha 6 Hand Traps de engine. Aqui, a Holy Soul é Hand Trap. Ela é Hand Trap, porque ela mostra um Vanquish, se invoca e pode virar interação, pode virar N interações. Isso
também tem outra carta que é parecida, que no caso é a Izuna. Então você tem já 6 Hand Traps de Engine, 6 Hand Trap de Engine e N combinações diferentes que podem fazer muita coisa. E aqui, cara, esse deck é muito, muito foda nesse cenário. Tudo bem que nesse começo aqui, como vocês podem ver, a dominância não é tanta, apesar de começar a ficar mais dominante. Aqui embaixo os outros decks tentaram acompanhar. O Yuumi, por exemplo, apareceu com uma vertente específica de deck que podia usar Primate, o que é interessante, né? Tem uma carta amarela, a Primate Fusion te ajuda, né? Porque esse Beelzebus aqui, sei lá qual é o nome dele, faz com que o Primate vire One Card Play, que pode ter Drew Beam, e um dos principais problemas do Yuumi é ficar tomando os Board Breaker ceboso, né? Tanto que o Appoint of the Red Lotus era uma carta que o Vagabundo tava querendo usar, mas se eu tenho o Drew Beam, pau no cu do Board Breaker, porque agora o Drew Beam pode negar qualquer Board Breaker, o que é muito bom. Então, os Primate são sozinhos One Card Play, e se tem Primate e Yuumi, é jogada plus defesa para Board Breaker, o que é bem interessante de se usar. É uma coisa que estavam tentando usar para driblar os counters, né, que se usava nos decks. E, enfim, e as cartas Sky Strike, que no próximo repórter eu acho que fica melhor, é bom pra driblar outra coisa que tentaram usar pra fuder os Yuumi, que é os Contact C, né? Mas enfim. E o Dracotail, como vocês podem ver aqui, é mais uma vertente deck que tem o Canine com pack pequenininho, mas você pode usar o Canine com pack grande, com pack pequeno, pode usar o King of the Swamp, pode usar cartas amarelas, pode usar Primate, tem N vertente Dracotail, aí depende do que você vai usar, né? Mas no final das contas, aqui ainda estava equilibrado, mas não ia demorar muito para as pessoas começarem a entender que o formato ia sim girar em volta do Vanquish. O breakdown seguinte, né, de 10 a 18 de maio, tem o Vanquish com 30% de uso já. O Yuumi, 20%. Então Vanquish e Yuumi representam metade do que foi computado no top de todos os torneios que rolaram até aqui. O Dracotail caiu pra caralho e o Malice também caiu pra caralho. Lembrando que o Dracotail tem uma carta que fode um pouco a Mirror, né? Que impede os efeitos de dragões e spellcast serem ativados. Mas aqui, dentro os 250 decks que toparam, 77 deles eram Vanquish Soul, sendo 73 Canine e 4 só Vanquish puro. O Yuumi com 46 Yuumi, 3 Primate Yuumi e 1 Fiendsmith Yuumi, mas o Yuumi tava por lá. 22 Dracotail e aí a diferença já é gritante com 22 Malice também, né? O que mudou de lá pra cá? Agora a gente começa a ver que algumas questões se tornam mais definidas. Uma dessas questões é, beleza, o inimigo que você tem de enfrentar nesse formato é basicamente a Mirror e os Yuumis. Então isso acaba derivando algumas questõezinhas, mas dentro do principal universo, que era a Mirror, a gente começa a perceber que tem um monte de dinâmicas bizarras. De Hand Trap, o nosso mano aqui deixou de usar a tech do Veidus, né, por exemplo, acabou usando só o Shifter, 3 do Mucharm, 3 do Ash Blossom, 3 do Maxi, beleza? E lembrando que quanto mais essas cartas ativadas na mão habilitam efeitos de Canine, por exemplo, mas não só isso, os Vanquish também ativam bastante efeitos na mão, e se ele ativa efeito na mão, liga Canine do lado de lá. Então a Mirror desse deck é uma maluquice do caralho, porque todo jogo eu tenho efeito na mão para ativar, e eu tendo efeito na mão para ativar, eu habilito cartas na mão do oponente a serem ativadas, e se ele ativa efeito na mão dele, os meus Canine acabam ganhando mais valor, porque a minha Izuna seta Quick, e a minha Snake Seed seta Quick, e a Izuna pode entrar por Special, eu não preciso dar normal summon dela. É uma maluquice, porque porque o deck jogando Mirror sempre vai estar ativando efeito na mão, e sempre vai estar habilitando cartas na mão do oponente, e aí é que entra a questão das Hand Traps de Engine, que fazem jogadas no meio do turno do oponente. Se eu tô jogando de Vanquish Raisin, de Vanquish Canine, e você também, eu começo a jogar e dou efeito de uma Holy Soul. A tua Izuna tá ligada, a Izuna vai entrar, a minha Izuna fica 1, e aí você vai interagir comigo, com o Engine, no meu turno, e vice-versa. É muito doido, cara, e essa dinâmica é bem legal. Uma coisa que eu não sei se você percebeu, mas é que esse deck, ele não consegue sair construindo play sozinho, sabe? É difícil de ter uma jogada inteira absurda com uma carta. Não é o deck de One Card Play Full Combo, Wombo Combo, meu Deus. Não, e é um deck que não cabe tanta tech card assim, porque as tech cards, grande parte da tech card do deck são engines. A engine é também tech card de Hand Trap e defesa, sabe? E isso é muito doido, cara. Os jogos são malucos, na moral, maluquice do caralho de você ficar vendo uma partida de uma Mirror disso aqui. Mas é legal, porque tem um monte de decisão e vai ter um monte de coisa que vai rolar e faz diferença sim jogar bem, tá? Tem um monte de camadas dentro da Mirror que é bem interessante.
Mas enfim, tá aqui mais um esboço e aí a gente vai chegar num fator que é bem escroto, né? Aqui a gente tem os caras com Lancia e tem também uma carta que é uma Lie of Justice que eles usaram pra impedir efeito de monte de luz, que são os Yuumi, né? Então é um side bem focado em Yuumi. O Snow Devil caiu pro side deck, o que eu acho que faz total sentido, de não ter isso aí no teu main deck pra não fuder a tua vida, mas de side faz sentido, né? E uma coisa também meio doida nesse deck é que decks como o Yuumi, que são vulneráveis a Board Breaker, como vocês viram antes eu mostrando o Primed, que é uma abordagem pra cima disso, eles acabavam usando counters, né, pra poder negar esses board break. Então counters, tipo um Solen da vida e tal, que paga muita vida. O deck de Vanquish, além de tudo, tem o robô, que pode ficar queimando vida e chuchando o boga do cara. Se eu tenho um robô com duas cores pra mostrar, o robô queima 3.000 do nada. Porque ele queima 1.500 no meu turno e 1.500 no teu. Rapidão você perde o jogo porque sim. Além do Snow Devil, que causa mais dano também. Então acaba sendo perigoso você pagar vida. E o Malice pagando vida acaba sendo mais problemático pra ele, né? Acaba sendo mais problemático pro Malice, por isso também um dos motivos dele cair tanto, né? Sem falar dos pops proativos que esse deck tem, que ficar popando carta contra Malice é muito bom também, e esse deck faz isso com qualidade, né? Mas, enfim, o Yuumi, aqui embaixo, como vocês podem ver, ele tá usando a engine de Sky Striker também, né? Porque tem jogada de Contact C que você pode dar o Contact C pro oponente, e ele pode transformar o Contact C no link da Camilha, que é um link genérico, e a Camilha vira... joga engage deck pro cemitério, você linka fora ela pra fazer Kagari, e a Kagari pega o engage vira o drone, e o drone vira jogada de Yuumi, porque o Sky Strike vira Yuumi também, né? Mas aqui tá um exemplo, coisa que fica muito mais visível se a gente for pro último Breakdown, né? Porque aí sim a gente tem o Breakdown 8 e 9, que é o último reporte do metagame que nós temos lá do começo de junho, né? Eu não sei se... Eu acho que eles vão lançar ainda o último, eu não tenho certeza, mas esse é o último que tem até o momento. 32% de Vanquish, já diminuiu um pouquinho do Yuumi em detrimento. 92 Vanquish foram usados até aqui, de 280 decks analisados, tá? Só 48 Yuumi, a diferença é muito grande. E o Vanquish até aqui, mano, você acaba vendo que ele sai do formato como sendo o principal deck. Não tem jeito, ele é o principal deck do formato. Ele tem dinâmicas que são muito, muito boas. O deck em si é muito, muito bom. O Draw é uma carta que pode atrapalhar, né? Porque o deck acaba precisando fazer muitas buscadas e tal, mas a dinâmica da Mirror é bem interessante. Tem um monte de fatores interessantes nesse formato com o deck dessa forma, tá? E aí só de ser um deck que não constrói a play inteira absurdamente com uma carta, já me faz gostar de um formato assim. Eu gostava do Dragontail, sendo o meta do OCG. No TCG eu acho que o Dragontail não vai arrumar porra nenhuma, mas no OCG eu achava interessante. O Vanquish é outro deck desse, que tem um volume grande, que tem um monte de camadas decisórias e muitos efeitos, e enquanto eu tô jogando no meu T0, você joga também, enquanto ainda é meu turno, com a tua engine, porque a tua engine não fica, Holy Soul, oh meu Deus, Jalong, então tem essas camadas, tá? Mas é sim interessante. O Yuumi aqui por último, eles até explicam isso que eu falei, né, com relação ao Sky Striker, que aí, pô, você precisa usar a Camilha por isso, né, pra transformar o Contact C, que não ia deixar eu jogar de Yuumi, porque eu não poderia sincrar usando o Contact C, que é um side que você pode ver aqui, ó, no deck do Canine, e aí você acaba precisando usar essas cartas pra jogar melhor, e o pack de Sky Strike no main deck é só pra isso, só pra buscar com essa Camilha e ser extensores a mais, né? Mas enfim, esse aqui é a foto final do OCG que nós temos, tá? Aqui embaixo eu tenho alguns cuts de alguns torneios que eles computaram pra gente. Aqui tá, por exemplo, o regional que rolou na China, e você tem muito Yuumi, Dracotail, Malice e Canine Crystron, nem tem Vanquish Canine aqui, mas aqui já tem outro cut, onde tem 45 Vanquish, 20 Yuumi, 11 Malice, e aqui embaixo você tem já 5 Malice com 4 Dracotail, e aqui embaixo 30 Vanquish com 13 Yuumi. Enfim, o resultado final do metagame no OCG é esse aqui, cara. O Canine Vanquish é um deck muito superior aos demais, né? O Yuumi é um deck muito assustador, mas que desde o Dracotail o Yuumi já vinha perdendo em uso, né? É claro que ele é bem mais forte que o Dracotail, mas ele é um deck muito mais escroto, mas com muito mais fraquezinhas
que são exploradas de board break, de cartas que podem foder no meio da jogada dele. Ele é bem menos resiliente do que o Dracoteio, por isso o Dracoteio era o principal deck. E também era um deck de combinação de duas cartas pro teto ficar maior, né? O Vanquish é um deck que veio nessa vibe, só que ele é muito mais forte que o Dracoteio, com cartas de jogadas, de hand traps, que são hand traps ao mesmo tempo em que são play pro deck e com muito mais interação proativa de pop e tal. Então o Vanquish tomou o spot do Dracoteio. O Yuumi se manteve brigando, mas não consegue tancar no final das contas, né? O Vanquish é o principal deck. Tem um monte de questões horrorosas pro formato. Uma delas eu vou até tentar acessar aqui o DB, só pra gente não finalizar dizendo que esse formato é maravilhoso. É claro que tem coisas ruins, tem bastante coisas ruins, mas é claro que tem bastante coisa legal. Sim, tem bastante coisa legal. Porém, uma parada bem escrota, que aí talvez seja o principal alvo da banlist, mas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, é um Exceed 5 que eles estão usando, que é esse cara aqui, ó. Esse cara é o principal mal do formato. Eu tenho que tirar essa tela da frente, né? Deixa eu ver aqui. Colocar DB Cards. Agora sim, o filtro tá certo. Essa carta talvez seja o principal mal do formato, tá? E ela tem que ser banida porque ela atrapalha tudo num jogo em um formato que tem potencial de ser um dos formatos melhores lembrados, pelo menos pelo OCG. Mas essa carta atrapalha tudo. E se você conhece ela, beleza. Se você não conhece, fica aí que eu vou comentar um pouco mais em um outro vídeo que eu vou fazer separado, tá? Eu acho. Mas por hora é isso, mano. Esse é um recap geral do formato do OCG e a gente está preparado para a banlist que vai lançar amanhã. Eu vou tentar fazer um outro vídeo comentando um pouco mais sobre os problemas e o que a gente pode esperar da banlist do OCG. E aí amanhã eu comento um pouco com vocês sobre o que vai rolar na lista, beleza? É basicamente isso. Valeu, falou e até mais. Tchau!